Olá, meu nome é Inês Neres de Almeida Rocha, sou aluna mestranda na Universidade Estadual de Londrina. O tema da minha apresentação, então, é a história de resistência à escravidão no Brasil por meio da linguagem expressiva dos quadrinhos em Cumbe de Marcelo de Salete. Dentro desse contexto, as 4 histórias presentes na obra Cumbe de Marcelo de Salete retrata, então, a realidade dos negros escravizados no período colonial, que a história torna-se importante porque trata da história do Brasil, que geralmente é sempre explorada, sempre pela visão do colonizador. Chinem, em 2019, página 114, afirma que há poucos estudos que abordam o negro como personagem de quadrinhos ou que analisam algum autor negro de histórias em quadrinhos. De fato, a população brasileira é composta praticamente quase a metade são pardos e pretos, né? E nota-se uma escassez de trabalhos, né, com personagens negros ou que analisam trabalhos de autores negros. Bem, algum tempo houve-se trabalhos, mas esses trabalhos eram relacionados ao personagem negro, mas de forma depreciativa. Para retratar os sentimentos dos negros em situação de escravidão, em parte das histórias Incumbe, de Marcelo de Salete, nota-se o uso frequente de recursos como expressividade facial, atrelada às estratégias visuais, propondo não só a dinamicidade, mas também a construção de sentidos. Em relação à expressividade, Acevedo fala da importância do enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento compreende os personagens, os sinais gráficos que reforçam expressões, bem como os cenários em que tem lugar sua ação, o ângulo de visão, e desempenha a função de definir, compor e integrar as vinhetas. Dentro desse contexto, o estado emocional dos personagens surge a partir da articulação e combinação das expressões básicas. Ramos, 2010, página 79, enfatiza que no plano médio aproximado fica mais evidente os recursos de expressão facial. O objetivo, então, é verificar, na primeira história, Calunga, pertencente à compilação Cumbe, de Marcelo de Salete, 2018, como a linguagem quadrinística está em funcionamento considerando a expressividade facial, ângulos, planos e organização das vinhetas na história. Cumbe é a HQ escolhida da compilação de 4 histórias independentes referentes ao Brasil durante o período da escravidão. Selecionamos, portanto, a primeira história, Calunga, e demonstraremos quais recursos dos quadrinhos foram utilizados para dar ênfase às expressões faciais dos personagens em situação de escravidão. Para que possamos compreender o conteúdo da obra, será feito também um breve resumo nas 3 últimas histórias pertencentes à obra. O título Cumbe é sinônimo de quilombo em alguns países americanos. Nas línguas congos, Angola, tem o sentido de sol, luz, fogo e força, traçado ao poder dos reis. A primeira história, Calunga, trata da resistência à escravidão, que termina em tragédia. Valu é o protagonista principal e quer enfrentar o rio Calunga, o mar que não acaba, para fugir do engenho onde trabalha com sua parceira Naná, uma escrava doméstica. Naná não é vítima de violência e, portanto, ela não quer fugir com ele. Prefere ficar na fazenda. A escravidão dela também é espiritual, pois carrega em seu pescoço uma cruz. Para poder levar Naná com ele, Valu se desespera, mata sua parceira e pega seu colar como um símbolo de sua presença. Ao ser caçado pelos homens da fazenda, Valu corre até o mar, entra e afunda. No fundo do mar, ele reencontra com Naná.
O final do conto é um tanto onírico, tem a presença do fantástico e do maravilhoso. O conto termina, portanto, com a imagem de Naná no mundo real, esfaqueada pelo seu namorado. Na última página é apresentada o ideograma Kyoko, que representa um ninho de pássaros, representando os dois personagens. Na segunda história, intitulada Por Sumidouro, o autor revela sobre os envolvimentos afetivos e sexuais entre negros e brancos no período da escravidão. A palavra sumidouro significa para os escravizados o poço usado para castigar os negros rebeldes ou eliminar os filhos gerados a partir das mucamas com os senhores das fazendas de engenho. A terceira história, intitulada Por Cumbe, que dá nome ao título do livro, é sinônimo de quilombo. Nessa história, de Salete apresenta história de Ganso, um jovem escravizado, inconformado com o sofrimento, planeja em segredo, junto aos seus amigos de confiança, um levante contra os donos de engenho. Cumbe é a representação dos problemas entre os próprios escravos, a traição daqueles que, por ocupar um cargo melhor na fazenda, se achavam superiores aos seus colegas, denunciando os próprios colegas a qualquer sinal de rebelião para ganhar mais credibilidade na fazenda. A história em Malungo, que significa companheiro, faz a representação da menina Cissa, que entre os escravos havia também escravos com deficiência, porém essa condição não significava nada para os senhores de engenho de açúcar. Para eles, todos deveriam trabalhar de alguma forma ou de outra. Cissa era irmã de Damião e, por possuir deficiência visual, ficava escondida na senzala o dia todo. Damião se revolta ao encontrar o corpo de sua irmã, morta por violência sexual de seu próprio dono. Seu único desejo era vingança, então ele promove um levante na fazenda. Sendo assim, para o estudo dessa primeira história, intitulada Por Calunga, pertencente à obra Cumbe, Marcelo de Salete, 2018, os estudos serão baseados no pressuposto teórico de Azevedo, 1990, Ramos, 2010, Canin, 2014, para a caracterização da linguagem dos quadrinhos, e Matoso, 1990, para compreender a história da escravidão no Brasil. Em relação à escravidão no Brasil, Matoso, 1990, página 19, discorre que entre 1500 e 1860, mais de 9.000 africanos foram transportados para as Américas e o Brasil figura como um dos maiores importadores de homens pretos. Esses povos bantus foram trazidos de regiões hoje conhecidas como Angola e Congo, e foram trazidos para o Brasil, e de lá para cá essas culturas africanas estiveram influenciando o nosso Brasil. Na primeira história, intitulada Por Calunga, trata-se da obsessão machista, da paixão e da loucura pela liberdade dos personagens no período da escravidão no Brasil. Dentre os diversos recursos da linguagem do HQ, evidencia a expressividade facial. De acordo com Azevedo, 1990, página 27, afirma que alegria, raiva, tristeza e serenidade são as 4 expressões básicas e a partir delas pode-se criar outras expressões. O título dessa história é muito significativo. O termo multilinguístico Banto Calunga encerra-se a ideia de grandeza e imensidão, designando Deus, o mar e a morte. Para os povos bantus, Calunga também significa a linha divisória, ou seja, superfície, que separa o mundo dos vivos daqueles dos mortos. Portanto, a ideia de Valu atravessar Calunga, simbolicamente representado pelas águas, como já foi falado, significava morrer. Sendo assim, ao convidar Naná para fazer a travessia, ela se recusa, pois afirma que não conseguiria viver longe dos casarões. Então, de acordo com as crenças, Valu está representando escravos que abandonaram a esperança de voltar à África ainda nessa vida, que
frequentemente recorria ao suicídio através do afogamento, ou seja, a imersão na água numa espécie de libertação da alma para a travessia para a África. A imagem preto e branco objetiva enfatizar o tema da história, a resistência à escravidão no Brasil. Palu representa o jovem negro da época que ansiava a todo custo a liberdade, e Naná, a namorada, representa a mulher negra sensata, porém submissa e conformada com sua condição. Pois, diante a escravidão, entende-se que não existe liberdade ou felicidade longe dos casarões, a não ser pelo viés da morte. Os amorosos eram sempre escondidos no mato, à noite ou final de tarde, após um dia inteiro de trabalho árduo. Isso pode ser observado nas sombras das folhas, indicando um período fim de tarde. Além desses elementos, outros como os pontos de vistas ajudam a traduzir a cena. Por exemplo, na figura 1, página 10, apresenta o plano plongé, que segundo Canin, 2014, página 110, trata-se de uma visão do alto para baixo, para uma visão geográfica, conhecer e localizar os pontos do espaço mostrados na cena desenhada. Além desse modo de visão, no primeiro plano médio, o plano detalhe permite verificar a rotina de Valu. Na página 10, a partir desse campo de visão, pode-se constatar a ação de levar a cana para abastecer o engenho na fabricação de açúcar. No plano detalhe, é possível verificar através da imagem a conotação de que o personagem pudesse estar com a mente distante daquela realidade. Atrelado a essa interpretação, a linearidade nas vinhetas, na qual ocorrem os fatos, torna-se importante. Em relação a isso, Canin 2014, página 72, enfatiza que o tempo, enquanto sequência de um antes e um depois, não pode ser obtido com uma imagem. Então, passado e presente e futuro marcam o tempo em sequência narrativa da ação. Como podemos ver, aqui está enumerada a sequência de um antes e um depois. Em Calunga, percebe-se também a época histórica a partir das roupas dos personagens, objetos, casa e engenho de moer cana. Assim, na página 12, sob o plano de visão médio, verifica-se com detalhe da expressão facial de Valu ao carregar o feixe de cana nos ombros. Isso pode ser verificado ali na vinheta, na primeira vinheta. A partir do enquadramento, nota-se o olhar fixo a um ponto qualquer, evidenciando sentimentos que podem estar relacionados ao seu passado, ou seja, a proposta feita na Naná para fugir, e o presente, pensando no trabalho forçado. O plano de visão plongé é a visão do alto para cima para, numa visão geográfica do leitor, conhecer e localizar os pontos do espaço mostrados na cena desenhada, como também, às vezes, para mostrar as personagens apequenadas pela superioridade ou domínio daquelas que observa do alto. O ângulo de visão médio, por sua vez, é um ponto de visão que permite verificar a desproporção de altura entre dois personagens. Nessa página, por exemplo, na página 16, Valu se apresenta em posição inferior e o capataz, montado em seu cavalo, em posição superior, evidenciando a depreciação de um personagem em relação ao outro. Segundo Acevedo, página 94, o ângulo de visão superior é também um recurso que, em um caso, pode servir para minimizar um personagem, em outro, pode ser utilizado para apenas obter-se com maior predomínio da ação. Diante a análise da história Calunga, o que podemos concluir? Como vimos, os resultados alcançados apontam que a expressividade facial foi um elemento importante para entender o sofrimento da escravidão diante a violência da senzala e o modo de vida opressor que levava os personagens no período da escravidão no Brasil. Recursos como tempo, planos e ângulos de visão, em sua dinamicidade, foram também elementos fundamentais para alcançar a significação das ações dos personagens durante a narrativa. A linguagem quadrinística se mostrou como um mecanismo dinâmico, expressivo,
que caracteriza os personagens traduzindo suas emoções e sentimentos, além de se mostrar como um recurso para compreender a história da escravidão no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Serra, eu sou professor no curso de Letras Português da Universidade Federal do Amapá e também sou professor na pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá também. Hoje eu vou apresentar aqui, né? Minha apresentação ela é intitulada Autoficção e Realismo em Oleg, de Frederick Peters. Essa obra ela foi publicada em 2021 aqui no Brasil, né? Oleg é o nome dela. Essa obra aqui é um álbum, uma graphic novel, né? Uma história fechada, história completa. O autor é o suíço Frederick Peters. Ela foi publicada no Brasil pela editora Nemo. A premissa dessa história é um personagem que ele é autor de quadrinhos, né? E ele está numa crise criativa. Então a história percorre o cotidiano dele, né? A vida dele com a esposa, com a filha, ele tentando criar um novo quadrinho, e ele está com dificuldade, ele acha que todas as ideias dele são ruins. Enquanto isso, né, como ele já publicou muitas histórias, ele tem uma rotina de viajar, dar palestra para alunos de uma escola, né, ele viaja, ele tem uma sessão de autógrafos. Então, é a vida aí de um autor de quadrinhos em uma crise criativa. Basicamente, a premissa da história é essa, né? Quando a gente apresenta aí o cotidiano desse personagem, o Peters, quando ele faz isso, ele utiliza diversos recursos narrativos para evocar uma estética realista, né? Quando a gente está se referindo aqui a realismo, não é realismo no sentido propriamente naturalista, né? A maneira como o Peters quer trazer esse aspecto realista para esse quadrinho se utiliza de várias estratégias, até mesmo estratégias psicológicas, né? A gente vê a imaginação do Oleg, que é esse personagem, né? Mas essa imaginação ela não surge ali de uma maneira fantástica, como se fosse uma história fantástica. É uma história que toda a condução dela pretende trazer uma noção de realismo, né? E nessa apresentação a gente vai discutir um pouco essas estratégias de representações do real. E a gente vai considerar aqui essa HQ como pertencente ao gênero da autoficção em quadrinhos. Tá? A gente tem aí elementos que parecem, se assemelham com elementos que seriam autobiográficos, né? A gente tem um personagem que é quadrinista, assim como o próprio Frederick Peters, né? Ele tem uma rotina, né? A carreira dele, a idade dele coincide com a do Peters, o visual, a carreira, que já fez vários quadrinhos em vários gêneros. Então, a gente tem algumas coincidências aí, porém, a gente já percebe que a gente não está lidando com uma HQ autobiográfica quando a gente vê que o nome do personagem não é Frederick Peters, é Oleg, né? Então, a gente poderia enquadrar essa HQ como sendo autoficcional, né? Por que autoficcional, né? A princípio parece estranho pensar nela como autoficcional, porque geralmente a autoficção trabalha com o próprio nome do autor, né? E aí você tem um mascaramento do que seria o real, do que seria algo vivido pelo autor, até que ponto ele entra com a ficção ali, né? Apesar da gente não ter essa estratégia do nome, a gente tem vários outros elementos que são muito coincidentes com a vida e a carreira do Frederick Peters, né? E tudo indica que ele próprio, né, ao passar por uma crise criativa, depois de fazer vários álbuns em quadrinhos, ele quis representar essa crise criativa, né? Só que ele não quis dar o nome dele para o personagem,
e nem o nome das pessoas no entorno dele para os outros personagens, né? Esse enfoque realista, ele se dá de várias maneiras, né? A perspectiva naturalista que eu comentei aqui, ela também pode ser notada aí nesse quadrinho, mas não apenas ela, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a questão das a presença das redes sociais aí no quadrinho, né? Vejam aí ele no metrô não, minto, no trem, né? E aí as pessoas estão usando celular, fone de ouvido, e ele coloca uma setinha para o que cada um delas está vendo, né? WhatsApp, Facebook, poker online, assistindo Apocalipse Now, a moça ali está lendo um livro, um está jogando Candy Crush. Então a gente tem uma crônica do nosso tempo, né? E como a noção de realidade do nosso tempo, ela não é só o mundo natural né, a gente também tem o mundo virtual e a tecnologia entrando no nosso cotidiano, o Peters coloca representações também desse virtual, né? E é uma história de ficção urbana, né? A gente percebe aí que o Frederick Peters está alinhado aí com as tendências contemporâneas, né, da ficção contemporânea. Se a gente fizer uma amostragem de produções ficcionais, por exemplo, no âmbito da literatura, a gente vai ver um predomínio aí de narrativas urbanas, né? Mesmo no gênero da poesia, a gente vê uma preocupação de uma representação do cotidiano, né? Do cotidiano das grandes cidades, da vida das pessoas nas grandes cidades, né? Isso aí foi extraído de um artigo da Flora Susekind. E a gente vai notar isso nos quadrinhos também, né? Se a gente for pegar o quadrinho nacional, a gente vai ver autores aí como Aldaci Júnior, Marcelo Quintanilha, todos alinhados com essa tendência, né? Lá fora, a gente vai ter aí o Frederic Boilet, vamos ter aí o Chris Ware, né? Autor do Jimmy Corrigan, todos alinhados aí com essas tendências da ficção contemporânea, né? Nessa HQ, como eu comentei com vocês, o Peters não coloca só representações naturalistas né, de um realismo naturalista. Ele coloca elementos do mundo virtual, da tecnologia, mas ele coloca também aspectos da subjetividade, né? Então, em algumas cenas, a narrativa oscila entre aspectos mais objetivos e outros mais subjetivos, né? Tem passagens que são devaneios, imaginações e percepções subjetivas dos personagens, não apenas do Oleg, né? Então, nessa cena aí, ele está falando, né, que ele sobe para o ateliê dele como se ele descesse para o porão de um navio, né? Então, ele coloca a rotina dele de trabalho com quadrinhos de uma maneira imaginativa, né? Justamente para tentar trazer o clima dele de trabalho, de como que aquilo envolve ele de uma maneira, né, que tem uma série de arquétipos que ele visualiza no ofício dele ali como quadrinista, né? Então, tudo isso aí está representado graficamente, né? Mas a gente percebe que a história nunca cai no plano do fantástico. Isso tudo são representações do real, né? Ele está falando que ele bota um podcast para tocar, ele senta, e aí, ao mesmo tempo, a gente vê essas válvulas, essas coisas meio steampunk, né? Que, na verdade, é o cotidiano dele, né? O Eric Auerbach, ele fala o seguinte, que quando o autor tem uma ação que oscila entre planos narrativos concretos e psicológicos, você vai ter uma construção do tempo que é diferente da duração real desse tempo, da duração cronológica desse tempo, né? A gente vai ter várias estratégias aí nessa HQ que vão deixar isso claro. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então, se a gente for entrar nessa seara aí da descrição e da temporalidade, né, a gente percebe que isso o Roland Barthes falava, né, que isso era muito notado na literatura, e aqui a gente vai ter isso, esse aspecto da descrição e da narração, né? Às vezes o narrador da história ele se detém no ponto mais descritivo de uma história, né? O Roland Barthes está falando isso no plano literário, mas essas descrições elas podem ser usadas como um modo de evocar a realidade objetiva, mas elas também tensionam o fluxo temporal, porque às vezes o narrador está descrevendo uma paisagem, descrevendo uma cena,
E, na verdade, o tempo real que está se passando ali é um tempo muito menor do que o tempo que a pessoa vai levar para ler aquela descrição, né? No âmbito dos quadrinhos, a gente nem sempre vai ter a descrição, mas no caso aqui do Oleg, a gente vai ter muitas vezes uma série de cenas gráficas que estão se passando, como naquela parte ali que eu mostrei dele no trem, né, as pessoas mexendo no celular. A gente não consegue precisar qual que é o tempo daquela cena, né? Aqui a gente tem um exemplo de manipulação da temporalidade no plano narrativo, não no plano descritivo, no plano narrativo, né? Um personagem pergunta para o Oleg está dando uma palestra numa escola e um rapazinho pergunta para ele, porque o rapazinho pergunta se ele ficou rico com quadrinhos. E ele fala, olha, isso é muito relativo, porque a gente tem, por exemplo, a questão dos direitos autorais. Aí o menino pergunta, quem é Torais? Né? Ele não entende o que são direitos autorais. E aí, na hora que o Oleg vai explicar para ele, o Frederick Peters coloca os balões de fala com esses textos rasurados, porque, na verdade, ele está querendo trazer a impressão aí de que todo o discurso do Oleg foi um discurso chato pra caramba, né? Então, isso daí já é sob a ótica, a perspectiva do aluno que fez a pergunta para ele. E aí o menino fala, entendi, valeu, com aquela cara de tédio, tipo assim, nossa, que papo chato desse tio, né? Então, o tempo que se passou aí é um tempo que a gente não pode precisar. Pode ser que ele tenha falado 10, 20 minutos ou até mais, né? Mas para o rapaz foi uma coisa chata. Então, o Frederick Peters ele traz essas manipulações da temporalidade, dos pontos de vista, para trazer também uma nuance afetiva, né? Então ele quer representar o real também pelo plano afetivo, não só pelo plano naturalista, né? Então, para a gente concluir aqui a nossa apresentação, né, a gente percebe que em Oleg, o Frederick Peters utiliza diversas ferramentas dos quadrinhos, né, no intuito de traçar essa estética realista. Só que ele não está lidando aqui com um realismo na ótica, na perspectiva, por exemplo, daquele neorrealismo italiano que a gente já viu no cinema, né, do Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, e que tá nos quadrinhos também, né? O Marcelo Quintanilha, que confessa ser muito influenciado pelo neorrealismo italiano, por exemplo, né? Mas o Peters está alinhado com outros autores contemporâneos, como o próprio Chris Ware, que utiliza de outros recursos para recursos próprios dos quadrinhos, né? Para poder representar esse real de uma maneira mais rica, trazendo aí aspectos afetivos, psicológicos, imaginativos, tecnológicos, né? Todos eles a serviço de uma representação do real. E aqui as referências bibliográficas, né? Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Obrigado a todos aí que assistiram, né? E é isso. Um abraço aí, tudo de bom. Valeu. Olá a todos e todas, meu nome é Clarissa Ferreira Monteiro, sou doutoranda no curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, na área de Semiótica e Linguística Geral, sob orientação do professor doutor Antônio Vicente Serafim Petroforte. Na comunicação de hoje, vou apresentar uma análise que será publicada na forma de artigo na revista Estudos Semióticos no mês de agosto de 2023. Esta apresentação terá apenas um recorte do artigo, dado que o tempo é curto e as provocações do objeto de análise são muitas. O objetivo da análise foi verificar como o sentido de identidade é construído nas histórias em quadrinhos, com foco no objeto material e nos seus paratextos. Para isso, recorremos às noções de paratexto a partir de Gerard Genette, ao conceito de affordance por Don Norman, depois explorado por Thor Sagossel, e as reflexões de Jean-Marie Floch acerca da construção de sentido pela materialidade dos produtos de design. Para essa comunicação, vamos nos debruçar apenas na análise do objeto físico. Isso posto, vamos então apresentar a história em quadrinhos que compõe o nosso corpus. A Solidão de Quadrinhos Sem Fim é uma graphic novel que foi publicada em 2020, de autoria do quadrinista estadunidense Adrian Tomine. Sua narrativa é autobiográfica, explorando a relação de Tomine com os quadrinhos desde a infância enquanto leitor e colecionador, até o momento em que o seu hobby vira sua carreira. Cronologicamente, a história contempla os anos entre 1982 a 2018, apresentando episódios curtos da vida do quadrinista,
muitas vezes em situações cômicas ou constrangedoras. No último episódio, entretanto, a obra se fecha em si mesma. Após um problema de saúde, Tomini reflete sobre seus sentimentos conflitantes em relação à vida que os quadrinhos lhe proporcionaram e os papéis que surgiram ao longo do caminho, como autor, pai e marido. Então, na última página, Tomini vai para sua escrivaninha e escreve em um caderno: Fresno, 1982, o que nos leva ao primeiro quadro da graphic novel e convida a uma releitura e uma reavaliação do percurso do quadrinista até então. O projeto gráfico do quadrinho chama atenção por seus elementos materiais e plásticos. Ele é um livro de capa dura com dimensões de 14,3 por 21,3 centímetros, miolo em papel offset quadriculado, à exceção da primeira e última folhas, que são lisas e com maior gramatura do que o restante das páginas. Ele possui também um fitilho preto marcador de páginas em tecido, um elástico para prender a capa e, na primeira folha, há um pequeno bloco para preencher informações. Em caso de perda, devolverá e recompensa. Os elementos materiais descritos aqui permitem identificar a semelhança da graphic novel com os sketchbooks da marca Moleskine. Mais adiante, veremos como esse detalhe é de grande relevância na leitura da obra. Sobre a configuração formal da narrativa, ela é em geral regular. Cada episódio é iniciado com um enunciado informando a cidade ou bairro e ano onde se passa a história, ficando esse enunciado centralizado dentro do que seria um espaço de uma vinheta, mas sem contornos delimitados. As vinhetas, em geral, apresentam um tamanho regular e contornos definidos. Há, entretanto, um rompimento com essa regularidade na configuração formal. A primeira aparece no último episódio, no qual o protagonista imagina estar sofrendo um ataque cardíaco, e nessa sequência, as margens das vinhetas perdem o seu contorno, sugerindo uma suspensão no tempo dentro da sequencialidade narrativa. A segunda ocorrência se dá no mesmo episódio, na página 144, onde a vinheta ocupa quase que a totalidade da página, mostrando a carta que Tomini escreve para suas filhas. Uma vez apresentada a história em quadrinhos em linhas gerais, vamos então verificar a fundamentação teórica da nossa análise, que vai partir de alguns conceitos dentro e fora da semiótica. Usaremos o conceito de paratextos a partir de Gerard Genette, que os define como aquilo que oferece um plano de leitura, permitindo adentrar e sair do texto, sendo também o lugar de uma ação sobre o público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor acolhida do texto e uma leitura mais pertinente. Dando alguns exemplos. A capa e a contracapa de um livro, sua ficha catalográfica, prefácio, sumário, etc., são paratextos. Genette, porém, considera também que elementos que vão além do verbal possuem também caráter paratextual, dando ênfase às escolhas materiais do projeto editorial. Inclui-se aqui a tipografia e consideramos aqui também os elementos sensíveis que convocam o sujeito leitor, como o fitilho, as propriedades visuais e táteis das páginas, o elástico que fecha a capa e outras texturas percebidas pelo manuseio do livro. Pensando em como os elementos plástico-materiais podem aprofundar a semiose, vamos então recorrer a Jean-Marie Floch, que diz: textos e imagens não são os únicos objetos possíveis de sentido. Objetos concretos e materiais podem também ser significantes, não apenas por conta do valor agregado que lhes é conferido por seus produtores, mas também porque estão situados em uma narrativa de uso ou consumo. Então, quando nós manuseamos uma história em quadrinhos, podemos identificar no seu suporte, onde ela está inscrita, algumas expectativas de abordagem, um modo de leitura, que ficam aliados à sua configuração pictórica e ou verbal plástica. A partir da afirmação de que histórias em quadrinhos, em geral, são produtos da cultura de massa, seus projetos editoriais são massificados e massificantes. E, em decorrência disso, sua manipulação tátil, sua leitura, obedecem a convenções. Quanto mais estabilizada é a convenção de interação no ato de leitura, menos se destaca a materialidade do seu suporte, privilegiando a apreensão do texto verbo-visual ou visual pictórico. Outro termo que nós vamos utilizar aqui se trata de affordance. Ele vem de um conceito cunhado originalmente pelo psicólogo J.J. Gibson e depois explorado no campo da ciência cognitiva e engenharia da usabilidade por Don Norman. A definição trazida por Norman é a seguinte: o termo affordance se refere à relação entre um objeto físico e uma pessoa, ou talvez qualquer agente de interação, seja ele animal ou humano, até mesmo máquinas e robôs. Uma affordance é uma relação entre as propriedades de um objeto e as capacidades do agente que determinam como aquele objeto pode ser utilizado. A presença de uma affordance é conjuntamente determinada pelas qualidades do objeto e as habilidades do agente que interage. Quando uma affordance existe, ela depende das propriedades, tanto do objeto quanto do agente. Esse conceito é interessante aqui, porque coloca em evidência que essa usabilidade, essa interatividade do objeto, vai pressupor não só suas propriedades materiais,
como também as habilidades do sujeito de interação. E aqui nós podemos estabelecer relações com o pensamento de Floch, ao falar da caracterização do objeto pelo uso e a identificação do usuário que se constrói com o uso. Diz Floch, então, tal qual o semiticista pode fazê-lo quando identifica quem é o enunciatário de um texto ou imagem, o sujeito competente é construído pelo enunciado. Que sujeito é feito por esse objeto? Que competência um objeto, no sentido amplo do termo, demanda de seu usuário? Ou ainda, que competência ele confere ao usuário? Torsa-Gossel também explora a noção de affordance, mas mais aplicada ao campo editorial, quando reflete sobre o que caracteriza um livro pelo seu uso, como isso se articula na organização visual do texto nesses objetos, de modo a tornar a leitura possível. Segundo Gossel, a disposição visual e material do texto no livro físico informa e influencia a prática de leitura. Ou seja, ao olharmos para os elementos físico-materiais do quadrinho, estamos verificando como eles organizam o texto verbo-visual, como se dá a exploração plástica da história em quadrinhos, pensando na sua espacialidade, no seu volume e na sua textura, trazendo foco para a apreensão sensível do enunciatário leitor. Então, a leitura do texto verbo-visual concorre com a leitura do item físico, sendo ambos relevantes e complementares para a compreensão total da obra. Seguimos então a análise do corpo do quadrinho, por assim dizer. Vamos verificar aqui como a manipulação tátil vai participar do ato de leitura do texto verbo-visual e como o componente funcional do quadrinho-caderno vai trazer informações sobre seu uso e vai propor também novas camadas de leitura. Então, primeiramente, vamos observar a capa e a contracapa. Elas possuem uma base monocromática, preta, com um revestimento fosco. 3 elementos, entretanto, possuem uma textura mais plastificada, por uso de verniz reserva, sendo eles a ilustração do quadrinista, o selo azul no canto superior esquerdo e, na contracapa, a caixa de texto amarela que tem citações elogiosas da obra por outros quadrinistas. Essa diferença cromática de textura cria a impressão de diferentes níveis de percepção visual e tátil, com os elementos em verniz parecendo acréscimos posteriores ao caderno, como se fossem adesivos. O elástico que mantém o volume fechado convida a uma gestualidade quase ritualística por parte do enunciatário leitor, que não apenas abre o quadrinho, mas faz um movimento de retirada de um lacre, permitindo adentrar na narrativa do enunciador-autor. Essa mesma gestualidade quase ritualística também aparece no fetilho de cetim, que permite marcar pontos de leitura que serão retomados ou revisitados. As páginas, por sua vez, são na sua maioria quadriculadas de papel offset de média gramatura. A presença das grades oferece uma guia para a organização topológica dos elementos gráfico-narrativos e, mesmo quando o contorno está ausente, produz uma margem visível, que preserva a regularidade dos formatos. Tomini, em entrevista, elaborou um pouco sobre sua relação com esse tipo de caderno ao dizer: "Eu sempre gostei de como esses cadernos parecem, enquanto objetos e como um lugar para os meus esboços. E a grade é útil para desenhar quadros à mão livre, sem precisar de uma régua, esquadro ou qualquer outra coisa. Mas, acima de tudo, o novo livro tem essa aparência porque eu queria criar algo que chamaria atenção em uma livraria, e talvez alinhar forma e conteúdo de um modo que uma versão digital não conseguiria." Esse alinhamento entre forma e conteúdo fica mais claro no final do livro, quando o quadrinista se senta para começar a escrever a mesma história que estamos lendo até então, e o enquadramento mostra o caderno quadriculado e a mesma informação que vemos no início da história. Fresno, 1982. As páginas quadriculadas em branco a seguir apontam para uma potencial sequencialidade narrativa e a reflexão do caminho percorrido. E é nesse momento, que o ponto de vista do enunciador-autor se encontra com o do enunciatário-leitor. Retornando à semiótica, Floch escreveu um ensaio sobre o canivete Opinel, descrevendo o objeto a partir de uma perspectiva lexicográfica greimasiana, definindo esse canivete pelos seus componentes configuracionais, ou seja, as partes que o constituem, táxicos, os diferentes elementos que permitem definir o canivete como um produto, entre outros, e funcional, que é meio que autoexplicativo, para que serve o objeto. Então, esse componente funcional, por sua vez, ele está situado em 3 dimensões da cultura: funcional, mítica e estética. Então, vamos considerar esse fator funcional do sketchbook. Então, o caderno sketchbook é um espaço para registro de informações, esboço de ideias, depósito de pensamentos íntimos. E por conta dessa utilidade, o caderno existe como um repositório do pensamento do seu usuário, um espaço de confidência e um espaço de atividade intelectual e ou artística em construção. Sendo assim, ele não visa publicação.
E por conta disso, quando pensamos no elástico, ele vai ser algo que vai proteger e vai resguardar as ideias dos rascunhos contidos ali, enquanto o fitilho vai permitir marcar o que é mais importante, ou para chamar atenção para a continuidade do ato de registro. Além disso, a semelhança com o caderno Moleskine também reforça o papel do suporte no ato criativo, uma vez que os sketchbooks da marca são icônicos no meio literário e artístico, graças ao seu design simples e elegante e à qualidade de seus materiais. No ensaio sobre a caneta Waterman, Flosch vai destacar o papel que a escrita apresenta na construção da identidade, pelo seu caráter pessoal e pessoalmente envolvente. Aqui consideramos que o caderno se coloca tanto como guardião quanto motivador do pensamento, exigindo assim a interação física com esse item e a impressão pelo gesto, como ele também só adquire significado e valor a partir da interação com o seu usuário. Então, para nossas considerações finais, nós observamos então que a solidão de um quadrinho sem fim apresenta, enquanto objeto físico, propriedades que se relacionam com o objeto de ofício do quadrinista, ilustrador e escritor, ao fazer referência a um objeto de consumo célebre e popular. Por parecer com um objeto que faz parte do trabalho de criação, existem pressuposições vinculadas à identidade do sujeito usuário e às suas competências previstas ou exigidas de uso, como desenhar, rasurar, rabiscar, escrever e por aí vai. Ao mesmo tempo que o sketchbook é caracterizado pelo seu uso, seu usuário é identificado pela relação que estabelece com o caderno. Só que, diferente da maioria dos sketchbooks que nós adquirimos, esse já está com as páginas preenchidas. Então ele se torna um documento, um vestígio do enunciador-autor, seu usuário anterior, no caso. E, por conta disso, esse objeto encontra então o seu caminho para as mãos do enunciatário-leitor. A organização do texto verbo-visual não vai fugir da convencionalidade das histórias em quadrinhos em geral, mas outras possibilidades de leitura aparecem nessa tensão entre o texto do gênero quadrinho e as expectativas de suporte convencionais que acolhem esses textos e o suporte narrativo em questão, que parece com um objeto de ofício de caráter pessoal e íntimo, não destinado à publicação. Essas tensões, por sua vez, trazem à tona reflexões sobre o sujeito leitor do quadrinho e o sujeito usuário do caderno. Unido à sua narrativa autobiográfica, o projeto gráfico de A Solidão de um Quadrinho Sem Fim constrói não só um discurso sobre a vida de um quadrinista, mas sobre ser quadrinista. E como a sua evolução é um processo nunca acabado, convidando sempre a releitura e a novas perspectivas. Dessa maneira, o instrumento de ofício, do quadrinista, se torna o mediador da relação entre o enunciador-autor e o enunciatário-leitor. Então essa foi a minha apresentação, agradeço a vocês por acompanhar essa comunicação. Essas são algumas das minhas referências e eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Olá, eu sou Daniela Marino, sou doutoranda em Ciência da Informação na ECA USP, estou em vias de qualificação do doutorado com uma pesquisa sobre crítica especializada de quadrinhos a partir de uma perspectiva de gênero. Então, o que eu vou trazer hoje aqui é apenas um pedaço, uma proposta de ferramenta de análise de histórias em quadrinhos. Bom, quando eu comecei a fazer a pesquisa do doutorado, quando eu fiz o projeto, eu notei que eu tinha como ideia que a crítica especializada de histórias em quadrinhos é um dos espaços de legitimação dessas histórias e de divulgação também, levando em consideração outros trabalhos, como o da Beatriz Sequeira, que ganhou um HQ Mix, sobre o processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos. E se esses espaços, se a crítica especializada, ela pode ser considerada um espaço de legitimação, me interessou então quais seriam esses critérios pelos quais os especialistas acabam analisando as histórias, principalmente quando vão falar sobre quadrinhos produzidos por mulheres ou por pessoas LGBTQIAP+. Então, dentro do objetivo dessa pesquisa que eu trago aqui, para esse artigo, eu tenho como proposta o aprofundamento do debate sobre gênero e sexualidade nos quadrinhos nacionais, que possam ser articulados a partir da teoria queer, principalmente quando consideramos que essas questões têm enfrentado cada vez mais resistência ao serem abordados em espaços que deveriam ser seguros para o aprendizado, como escolas, A gente ainda tem uma herança aí
dos últimos anos, né, de governo, onde professores acabam sendo denunciados ou perseguidos, acusados de doutrinação, quando eles tentam trazer questões de gênero para o âmbito escolar. Então, o meu objeto, né, que tem sido já avaliado desde o do começo do doutorado, são as críticas especializadas em histórias em quadrinhos. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas já tenho recolhido críticas feitas por alguns canais, né, e feito análise principalmente análise de discurso em relação ao que é tratado, né, nessas críticas. Então, o meio dos quadrinhos ele vai reproduzir uma lógica heteronormativa que pode ser observada a partir das críticas em sites e canais especializados em histórias em quadrinhos, quando se refere às produções LGBTQIAP+. Eu já tinha trazido algum desses dados no ano passado, na apresentação das jornadas no ano passado, quando fiz um perfil desses canais, né? E também quando ele se refere às mulheres e outras minorias sociais e étnicas. Como a maioria dos críticos é de homens héteros, cis e brancos, né, só esses marcadores já seriam suficientes para indicar algumas tendências nos seus discursos. Porém, eles não só integram um grupo historicamente conhecido por ditar as normas sociais, que beneficiam apenas a si, como não costumam lidar com questões de gênero e outras perspectivas além daquelas mais contumazes, né? Isso porque quando eu trago, por exemplo, Bourdieu, que é um dos teóricos centrais da minha tese, ele vai dizer que os microcosmos, os espaços menores, vão acabar reproduzindo tendências e valores do macrocosmos, no caso a sociedade. Então, o meio dos quadrinhos, estando inserido, né, dentro de uma sociedade que é sabidamente racista, machista, LGBTfóbica, vai acabar reproduzindo, né, os seus agentes vão acabar reproduzindo alguns discursos que refletem essas tendências, né, em maior ou menor grau. Então, a teoria com que eu vou trabalhar, né, que é da teoria queer, trabalha bastante a questão da linguagem, né? Ela considera que não há um significado sem que exista antes uma linguagem. Então, a ausência dos termos que contemplassem determinadas vivências, né, no passado dificulta a compreensão de como elas eram significadas e estruturadas dentro das relações, talvez porque registros sobre elas não sejam abundantes. Dentro da teoria dentro da ciência da informação, eu trabalho com autores como Frohman, que ele vai falar sobre como a ausência, né, como o apagamento de certos dados e de certas vivências gerou uma sensação na sociedade de que certos eventos não aconteceram, certas vivências não existem, como é o caso da palavra suicida e da palavra homossexual, que só entraram nos registros a partir da explosão de dados do século XIX. Então, essa perspectiva dialoga com o que os autores da ciência da informação postulam, né, sobre esse apagamento das pessoas integrantes de certos grupos e registros históricos. Então, Frohman vai dizer que se um tipo não pode existir sem documentação, então essa documentação é necessária para que haja informação sobre ele. Afinal, se algo não existe, né, historicamente, a gente não pode nem debater, nem criar políticas públicas para essas pessoas. Então, dentro da análise que eu proponho, né, que, de novo, é só uma proposta de ferramenta para que as pessoas possam analisar a partir de outros critérios que não os mesmos de sempre. Então, Preciado, né, vai dizer que a heterossexualidade não atua apenas como uma prática sexual, mas como um regime político que faz parte da administração dos corpos e da gestão calculada da vida no âmbito da biopolítica. Isso tem ficado bastante claro recentemente quando a gente pensa nas mulheres trans e pessoas LGBTQIAP+, que integram hoje, né, o quadro político em Brasília e como essas pessoas são constantemente atacadas, constantemente diminuídas, né, e sofrem uma tentativa de silenciamento praticamente diária.
Então, isso significa dizer que o esforço do discurso heterossexual pode acontecer em qualquer âmbito, onde não haja pensamento crítico sobre as vivências queer. Ou seja, não basta que as pessoas hétero consumam as produções LGBTQIA+, se elas não possuem repertório para compreender essas narrativas. Já a Scott, ela apresenta algumas perspectivas, né, sobre o tema que podem responder à necessidade de se estabelecer o que queremos dizer quando nos referimos ao termo gênero, discutindo a utilização do termo gênero para além das categorias gramaticais e denunciando os problemas de nos atermos a termos históricos, problematizando a ausência de uma linguagem que contemple as questões de gênero de maneira mais ampla e menos binária. Ou seja, se uma pessoa não tem uma vivência, se ela não tem um repertório que ela construiu de forma empática, no intuito de entender, né, vivências que não são as dela, ela não vai ter como avaliar de forma adequada o que ela está recebendo, né? Porque se os critérios de análise que ela usa para avaliar uma determinada produção são os mesmos critérios que ao longo da história foram utilizados para analisar apenas obras e enaltecer, né, com o objetivo de enaltecer e fortalecer produções de homens brancos, héteros, cis, principalmente na Europa, será que esses critérios eles podem ser aplicados a todas as produções? Alguns críticos e professores de crítica, ao analisarem críticas famosas, como a do Monteiro Lobato, a Anita Malfatti, vão dizer justamente isso: você não pode usar os mesmos critérios para avaliar produções que partem de premissas muito diferentes. Se a gente pensar que ao longo dos séculos vários gêneros narrativos foram sendo criados, desde que Aristóteles postulou uma série de coisas na poética, obras de ficção, por exemplo, jamais teriam qualquer valor. Então, por isso que eu trago aqui essa possibilidade de análise. Algumas publicações atuais, brasileiras e estrangeiras, nos oferecem perspectivas pelas quais podemos ressignificar a realidade ao nosso redor, e que não só trazem representação de diversidade de gênero e sexualidade, como também seus autores estão alinhados com os estudos queer. Apenas para citar algumas, né, temos os quadrinhos queer, organizado pelo Guilherme Smith e pela Gabriela Borges, que traz diversas colaborações de textos acadêmicos, histórias em quadrinhos produzidas por artistas e autores LGBT, como a Diana Salu, que é uma quadrinista trans, que além do seu trabalho independente, também costuma participar de coletâneas como Quadrinhos Queer. E ela questiona padrões impostos na representação de corpos trans e propõe uma reflexão a respeito disso. Obviamente, esse é só um trabalho inicial, né? Essa é apenas uma das propostas que pretendo trazer. Então, ao longo dos próximos 2 anos, vou tentar aprofundar e pensar outros critérios de análise que possam ajudar críticos de histórias em quadrinhos que queiram fazer análise de uma forma mais empática, possam ter aí ferramentas para fazer isso. Até mais!